Atualizações sobre o Vasco. O Marinacks tem conversas com São Paulo que pode fazer com que o negócio com o Vasco tenha uma travada. A gente vai explicar sobre isso. Vamos falar também sobre uma troca que pode acontecer entre Vasco e Atlético Paranaense. E o torcedor vascaíno vai ficar feliz, hein? Quando souber o que é que envolve essa troca. Também vamos falar sobre jogadores especulados, Renato Gaúcho e Nike no Vasco. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comenta Léo Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno. Salve, minha galera do Comenta Léo. Saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. E antes de trazer todas aquelas informações que vocês já sabem, a gente já trouxe aqui para vocês, inclusive, do início do vídeo. Só uma situação que hoje eu recebi um bocado de mensagem sobre isso. Perguntando se o Verratti iria jogar no Fluminense, se o Verratti foi oferecido ao Fluminense. E não houve oferecimento oficial do Fluminense, do representante, né, dos representantes do Verratti pelo Verratti ao Fluminense. O que se diz é que, inclusive o Lucas Pedrosa traz essa informação, que algumas pessoas, né, estão se passando por representantes do Verratti e acabaram aí oferecendo esse jogador não só ao Fluminense, como outros clubes também. A galera do Atenção Vascaína nos trouxe a informação, e aí eu sei que muita gente vai dizer assim, é fake isso e aquilo. Não, gente, às vezes até a rede de informações que passa, às vezes, né, pra gente aqui, às vezes não traz uma informação tão concreta pra gente. Mas o staff do Verratti esclareceu, falando aí que não existe, não houve oferecimento oficial que o Verratti vai continuar no Vasco e que existem pessoas se passando por representantes do Pablo Verratti. E aí, hoje, uma informação importante agora há pouco, inclusive, eu vou botar na tela a matéria para você, torcedor, ficar de olho na situação, porque é o seguinte: o Vasco negocia com o Atlético Paranaense uma troca entre Coelho e Léo. Dívida por Hugo Moura é entrave. Você está vendo aí a informação que a galera do GE trouxe. A matéria está na sua tela aí. Você vê, né? O Vasco tem interesse na contratação do Coelho. Inclusive, vou dar aqui um zoom para você, torcedor, poder ler melhor, né? O Vasco tem interesse na contratação do Coelho, atacante do Atlético Paranaense. O Clube Carioca tem como uma das prioridades no mercado a contratação de um ponta esquerdo para o time titular. A negociação envolve o zagueiro Léo e que desperta interesse da equipe coritibana. No entanto, a dívida do Vasco com o Atlético Paranaense pelo empréstimo de Hugo Moura é um entrave. A diretoria vascaína, no momento, concentra esforços para a resolução do problema e mostra otimismo nas tratativas. É uma negociação aí que foi iniciada, segundo a informação do Tebaro Schmidt e do Bruno Murito, você está vendo inclusive na tela aí, que foi iniciada antes do fim do Brasileirão. O rebaixamento do Atlético impactou o rumo das conversas, mas os clubes ainda consideram a possibilidade de fechar negócio. As conversas estão em andamento. Para mim, o Coelho é um jogador hoje que tem muito talento. Gosto do Coelho desde quando ele aparece lá do Atlético Tucumã para o Bragantino. É uma boa negociação? É. Já apareceu, inclusive, em nome de Palmeiras nos últimos dias, mas o Palmeiras está mesmo focado lá no Facundo Torres. Mas é um jogador que daria uma qualidade esse elenco do Vasco. O Vasco hoje não tem um jogador com as qualidades que o Coelho tem. É um jogador que faz muito na parte ofensiva, cria bastante oportunidades. Na fase defensiva não é o primor, mas ajuda um pouquinho. Jogador de qualidade, Coelho. Então vamos ver se o Vasco vai conseguir aí fechar esse possível negócio envolvendo aí o Thomas Coelho e o Léo. E também outra informação importante da galera do GE, que inclusive também eu vou botar aqui na tela para vocês, é isso aí, ó. De férias no Rio,
Renato Gaúcho avalia convite e deve se reunir com o Vasco ainda na semana que vem. Débora Schmidt trouxe essa informação, né? E o nome do técnico ganha força no clube enquanto nos próximos dias pode selar acerto. A gente tinha dito isso aqui durante a semana, que existe esse interesse. O Renato Gaúcho tem 62 anos e é o favorito para assumir a equipe, depois do Pedro Caixinha ter recusado a proposta do Vasco. O encontro na semana que vem pode selar o retorno de Renato Gaúcho após 16 anos. É isso mesmo, 16 anos. Renato Gaúcho treinou o Vasco de 2005 a 2007 e em 2008, né? Foi inclusive uma das primeiras oportunidades aí do Renato Gaúcho e a presença dele ali no Rio tá facilitando para que o Vasco possa tratar. O Renato Gaúcho, inclusive, para quem não lembra, foi técnico do Pedrinho. Quando o Renato Gaúcho assumiu o Vasco ali, o Pedrinho ainda era jogador no Vasco da Gama. E o Pedrinho, junto com os dirigentes dele aí, tratam o tema com urgência para que possam destravar o planejamento para o ano que vem, discutir perfil de reforços e dar continuidade ao processo de fortalecimento do elenco. Eu já pergunto a você, já quero sua opinião aqui nos comentários. O que é que você acha dessa possível vinda do Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, né, como ele gosta de ser chamado, Renato Portaluppi, como técnico do Vasco da Gama? Eu não sou muito fã do Renato Gaúcho, já falei aqui para vocês, acho que falta padrão tático, mas se chegar o Vasco, obviamente a gente espera que ele tenha aquela estrela que brilhou lá no Grêmio 2 vezes. Ele foi campeão de Copa do Brasil, foi campeão de Taça Libertadores. Eu acredito, eu tenho aquela questão que ele depende muito do individual, né? Everton Cebolinha, Luan, depois Suárez no ano passado. Hoje não tinha um grande, esse ano não tinha um grande destaque, o Bright White chega depois, não teve um grande destaque nesse time do Grêmio. Mas enfim, né? É torcer para dar muito certo no Vasco e que se der certo a gente vai ser feliz. Eu sou aquele cara que não é porque eu não gosto que eu vou torcer para que dê certo, para que não deu certo, não. Se tá no meu time, eu vou torcer para que dê muito certo. Eu tenho essa opinião sempre. E aí, questão de técnico resolvida, praticamente resolvida aí, a gente pode falar também de possíveis reforços. Hoje, agora há pouco, né, o Gilberto, a galera do Mário Coelho Vasco também trouxe essa informação, aí o Lineker também, que o Vasco tem interesse aí no Denilson. Para quem não sabe, para quem não lembra, o nosso querido Denilson passou pelo Bangu e era um time que o nosso querido Denilson, que está na sua tela aí, jogava. E segundo informações hoje, o Denilson é um dos nomes que interessa ao Vasco, como eu falei, a galera do Mário Coelho Vasco trouxe essa informação. É um jogador que sempre se mostrou ser bem, ter muita qualidade, que não conseguiu render esse ano o que ele rendeu no Cuiabá no ano passado. E segundo informações dos amigos aí, o Gilbert, o Vascanelas e o Lineker, o Vasco procurou o clube do Cuiabá e pediu condições para enviar uma proposta pelo jovem volante, né? Condições é quando você pede ali os valores, faz essa sondagem. A negociação conta com o aval de Felipe Maestro, que trabalhou com o jogador no Bangu e chegou a tentar a contratação dele nos tempos de confiança. Então podemos ter aí o Denilson pintando no Vasco. E por fim, e aí essa notícia é complicada, porque o Marinax, segundo informações do GE, está negociando com a equipe do São Paulo para poder ter uma parceria com a base do São Paulo. Essa parceria, ela é uma parceria perigosa para o Vasco, porque o Marinax não pode ter participação em 2 clubes de Série A. Aí você vai dizer assim, mas o Red Bull Bragantino tinha 2 times. Para quem não sabe, o time do Red Bull Bragantino, o outro Red Bull, né, o Red Bull Brasil, ele não poderia participar de competições nacionais. Inclusive, ele não joga a Série D, dá a vaga ali ao Mirassol, e não pode haver essa situação dentro da mesma situação, né, com o mesmo dono. O John Textor tinha aí, o Lyon tinha uma parceria com o Resende, por exemplo, que previa investimento na base de intercâmbio. Por causa do John Textor ter comprado o Lyon, essa parceria acabou, porque não poderia acontecer. Então, isso também não poderia acontecer com o Vasco. Então, esse possível acerto do Marinax com a base do São Paulo
pode fazer com que o Marinakis não esteja na SAF do Vasco no próximo ano. Como o Pedrinho falou aí, ele espera que dentro de 3 meses o Vasco tenha um novo investidor. Falou também sobre Coutinho, né? Renovar o contrato de Coutinho, que Paí vai cumprir contrato, mas enfim. Preocupante essa possível parceria entre Marinakis e São Paulo. Então, gente, é isso. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Saudações vascaínas. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Se inscreve, dá uma moral. E valeu. Tamo junto.